Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar aí começando mais um estudo com vocês da lição. Meus amigos, chegamos de viagem e digo em relação às gravações, agora será novamente nosso lar. Fico feliz em retornar das férias, foi um período bom, mas a gente vai continuar aqui estudando a lição. Olha, queria dizer a vocês que nesse giro a gente também divulgou o canal e chegamos a 494 inscritos. Obrigado pela sua participação. Desculpe hoje o vídeo não ter sido tão cedo, mas a partir de amanhã retorna ao horário normal, tá certo? E eu queria mostrar algo interessante para vocês. Olha, a minha lição já chegou. A minha lição do próximo trimestre, outubro, novembro e dezembro, já chegou a lição. Então você vê que quando a gente faz a assinatura, a lição chega mais cedo. Eu sei que falo para pessoas de diversas regiões, mas aqui na nossa união, que a gente chama de União Norte, que vai aí do campo do Amapá, Pará e também Maranhão, nosso dia D vai ser em agosto. Então eu vou estar aí presenteando com uma assinatura para aqueles que participam do canal. Então participe, continue inscrito aí que a gente vai sortear mais à frente, vai ser no mês de agosto, claro, uma assinatura, tá certo? Eu vou dizer como será. Porém, você tem chance de já ganhar essa revista avulso, a lição aí do próximo trimestre. Fazendo o quê? O meu desejo é ainda esse mês chegar a 500 inscritos, então tá bem perto, falta só 6. E o que é que a gente vai fazer aí de promocional? Até segunda-feira que vem, se você aí conseguir, como da outra vez, inscrever pelo menos 5 amigos no canal, você já vai participar do sorteio da lição, tá certo? Como é que você vai fazer isso? Da mesma forma que fizemos com a camisa Caleb. Ao seu amigo se inscrever, você pede para ele falar, escrever no comentário, né? Eu vim por... Aí ele coloca o nome de quem indicou ele para se inscrever no canal, tá certo? Então aí, lembrando, vai ser uma revista avulso da lição para quem inscrever pelo menos 5 amigos no canal para participar conosco, tá certo? A lição de hoje está bem interessante. Ela vem falando aí, ó, a lição da semana é Vendo a Face do Ourives, que tem como texto base 2 Coríntios 3,18. E como eu disse a vocês, a gente está estudando, a gente 2 semanas atrás falou sobre alguns crisóis, aí semana passada crisol de maturidade e essa semana crisol de purificação. Então nesse crisol de purificação envolve o Espírito Santo e também o desenvolvimento do caráter. Falando um pouco sobre caráter, a Igreja Adventista, nós como cristãos, falamos muito sobre caráter. Ellen White também falava sobre caráter. O aspecto do caráter, quando se fala aí, a gente encontra alguns textos de Ellen White que são importantes para nós também refletirmos sobre esse aspecto do desenvolvimento do caráter. Por exemplo, Ellen White diz no livro Refletindo a Cristo, página 97, os profetas e apóstolos não aperfeiçoaram o caráter cristão por milagre. Eles usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance e todos que fizerem o mesmo esforço hão de conseguir os mesmos resultados. Olha que interessante. Então Ellen White já nos dá a entender que o desenvolvimento do caráter tem a ver com esforço. Isso aqui tem a ver com a lição de hoje, viu? Outro texto também interessante dela, ó, Parábola de Jesus, página 331. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. Opa! Então aí você pode se perguntar, o caráter a gente nasce com ele ou se desenvolve? Pelo que a gente está lendo, o que é que dá para entender? Que a gente desenvolve o caráter, mas Deus nos dá as ferramentas para isso. Mais um texto do Lar Adventista, página 16, diz assim, ainda mais significativa é a declaração de que, se você deseja ser santo no céu, deve sê-lo primeiro na terra. Então, o processo de santificação significa que ele começa onde? Aqui na terra. E a lição de hoje, ela vai nos ajudar a entender um pouco isso, porque trabalha 2 parábolas. E ele falou ali a parábola no capítulo 25 das 10 virgens. Na sequência, ele falou sobre a parábola do talento. E depois ele falou no final sobre as ovelhas e as cabras. A gente vai abordar a primeira parábola, que é a das 10 virgens.
Você percebe que nas explicações de vários teólogos, eu vou deixar até o link aí, de uma devocional que eu falo sobre a parábola das 10 virgens. E nessa parábola eu explico que o azeite, a gente diz que é o quê? O Espírito Santo, o óleo. Quando Davi ora ali no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, ali Davi está pedindo para que Deus derrame sobre ele o Espírito Santo. E essa concepção, ela é correta, não é errado, vários teólogos fundamentam. Porém, Ellen White também fala que esse azeite também é o quê? É o Espírito Santo, ou é o caráter, né? Então ela diz assim, a lição traz, Ellen White concordou com esse ponto de vista, mas também acrescentou que esse óleo simboliza o caráter, algo que ninguém pode adquirir por nós. Então veja só, o caráter, a lição diz assim que ninguém pode adquirir por nós, porque ninguém vai fazer o esforço que eu preciso fazer para ter esse caráter segundo a vontade de Deus. Então, na parábola das 10 virgens, se você substituir onde fala ali do azeite como Espírito Santo, como caráter, olha que interessante. Diz então que as 5 tinha a lâmpada e tinha azeite. Então, elas tinham caráter, mas só que as prudentes tinham azeite em sobra. Então, elas levaram a reserva. Então, tinha caráter bem desenvolvido e buscaram o que? Melhorar cada vez mais. Porém, não se esqueça que nessa história todas dormem. Então, significa que pessoas que têm bom caráter podem também se distrair em meio às coisas deste mundo. Fica a dica para você, você pode ter o espírito, pode ter um bom caráter, mas pode estar desapercebido e o diabo usa de estratégia para enganar até os eleitos de Deus. Fique atento a essa aplicação que ela é importante para a sua vida. Outro detalhe também importante, que se azeite simboliza caráter, diz que quando o noivo chegou, as nécias, o seu azeite havia secado, havia acabado, e elas pediram a prudente do azeite, ela disse, olha, não podemos dar, porque senão vai faltar para nós, vá a quem pode dar. Então aí tem um detalhe importante, elas não podiam dar porque caráter ninguém dá ao outro. Caráter é algo que a gente desenvolve. O pai não pode salvar o filho, não é a fé do pai que salva o filho, não é a fé da mãe que salva o filho, não é a fé do filho que salva a mãe. A gente precisa ter cuidado com isso. Não é que eu vou deixar de orar e interceder, a intercessão é importante para que Deus continue trabalhando, para que a gente continue clamando pela misericórdia de Deus sobre a vida da pessoa. Mas se ela não quiser, queridos, não há como Deus e nem nós fazermos a diferença na vida dela. Então, por isso que a salvação ela é individual. Você precisa querer o azeite na sua vida. Você precisa querer a presença do Espírito Santo na sua vida. Olha, eu não vou falar muito aqui sobre a parábola das 10 virgens, que eu sou apaixonado por ela, mas a lição ainda traz a última parábola, que é a parábola do versículo 31 ao 46, que fala sobre os cabritos e as ovelhas, que Deus vai colocar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os cabritos, e vai dizer para do lado direito, né, vinde o quê? Bendito de meu Pai. E aí diz, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede, eles perguntaram, mas Deus, mas Senhor, quando fizemos isso? E ele disse, quando fizer qualquer um dos pequeninos, fizeres a quem? A mim, né? Então aí tem uma coisa interessante, queridos. As obras não salvam, mas elas evidenciam aquilo que a gente crê. Então, por exemplo, Tiago lá é quem faz o melhor paralelo entre fé e obras. Tiago diz, mostre-me minha fé e eu lhe mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obra é o quê? É morta. Então, Tiago não está dizendo ali que as obras contribuem para a salvação, mas as obras, elas evidenciam a verdadeira fé que eu tenho em Deus. Então, não adianta eu falar que eu tenho fé e chega na hora, eu não pratico obras de justiça. Então, as obras, elas são simplesmente evidência daquilo que eu creio. Então, querido, não adianta apenas falar que crê em Jesus, que acredita em Jesus. É necessário eu também fazer o quê? Eu mostrar as minhas obras, os meus frutos, o meu trabalho. E a lição traz uma pergunta ali no final. Afirma-se que caráter é o que a pessoa faz quando ninguém está observando.
Que tipo de pessoa é você quando ninguém lhe observa? O que essa resposta lhe diz sobre as mudanças que precisa fazer? Ah, queridos, então assim, quando você está sozinho, quando ninguém está vendo, como é seu comportamento? Você verdadeiramente é um cristão? Você verdadeiramente age pelo assim diz o Senhor? Ou você é uma pessoa que age totalmente contrário? Você precisa refletir sobre suas ações e tomar uma decisão de fazer aquilo que agrada a Deus. Que o Senhor te ajude, te guarde e que as suas misericórdias renovem sua vida. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, Senhor, neste dia, nos dando a tua bênção, a tua proteção, que teu Espírito Santo permaneça conosco, livrando do mal. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe. Não se esqueça de ter um comentário da lição ainda de jovens. Caso vocês viram aí que eu não coloquei o devocional hoje, mas a partir de amanhã a gente volta com força total, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.